Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e estamos iniciando mais um Nostalgia na TV. Solta a vinheta! Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre um seriado, infantil que marcou gerações e até hoje, é amado, é querido. E há fenômenos que não se explica na TV, gente? Como uma coisa simples, às vezes até o pessoal fala que foi feito em fundo de quintal, ou coisa parecida, teria feito tanto sucesso. A gente está falando do Chaves e do Chapolin, o Chapolin Colorado. Bom, produzido por Roberto Gomes Bolanos, Ele, inclusive, Chaves estreou no Brasil em 1984, E simplesmente arrebentou o boca do balão. Mas eu vou falar antes, porque primeiro que ele ia produzir foi Chespirito, em 1971, quando ele começou a trabalhar na Televisa. A Televisa, ela simplesmente é rival da Rede Globo em termos de exportação de novelas, de venda de novelas para outros países. Então, em 1973, pela primeira vez, Roberto Bolanos colocou Chaves no ar. Ele era produtor, diretor, atuou, tudo. Praticamente ele era o dono dos personagens. Então, e comitantemente ali junto, também veio o Chapolin Colorado. E no começo, houve críticas, o pessoal, os críticos começaram a colocar defeitos, falando que era violento, tinha muita alienação, deixava as crianças abobalhadas, muitas críticas. Isso foi só até a metade da primeira semana. Depois deslanchou. Simplesmente foi um fenômeno na mídia, contava a história ali do garoto Chaves, O nome original é Chaves del Ocho, ou seja, Chaves do Oito, Ele vivia num barril. Não que ele morasse lá, mas ele sempre estava dentro de um barril quando queria se esconder de alguém, quando estava triste, quando alguém batia nele. Então esse garoto órfão nunca mostrou quem vivia com ele ali no apartamento número 8, na casa número 8. Era situado ali numa vila, ali no México, bem em qualquer lugar do México ali. E o Chaves, o Bolanos, o Carlos Bolanos, o Roberto Bolanos, ele achava que o sucesso todo era do Chapolin. Mas no caso, aqui no Brasil, o Chaves é quem dominou, Que o pessoal simplesmente arrebatou as crianças, e adultos também. Bom, tanto é que em 1973 o sucesso foi tão arrebatador que ele começou a ser vendido para outros países, essa produção. E os atores começaram a viajar para outros países para fazer apresentações ao vivo. Então o sucesso foi simplesmente extraordinário, Tanto é, naquele ano já tinha 8 milhões e 300 mil telespectadores, ao dia acompanhava o seriado Chaves. Praticamente ele arrebentou a boca do balão. Em 73, Chaves, simplesmente o programa Chaves e Chapolin dominou as TVs mexicanas e, comitantemente, na América Latina, já que eles começaram a ser vendidos para vários países, tanto é que foi para os Estados Unidos, E ele acabou sendo dublado nos Estados Unidos, por exemplo, por um humorista, Rodney Gumstan, que era humorista e deu uma entonação muito boa ao Chaves. Era difícil, no caso, nos seus países latino-americanos, dublar o Chaves ou o Chapolin, então era bem difícil. Mas, no caso, os países latino-americanos tinham essa facilidade. Em 1975, por exemplo, já estava em 350 milhões espectadores por semana acompanhando o seriado Chaves e Chapolin. E Chespirito também, mas o que alavancava ali mesmo era Chaves e o Chapolin. Então, esse sucesso arrebatador é até curioso. O Silvio Santos, ele na época, ele queria comprar as novelas mexicanas, já que acredito que seria mais barato comprá-las já pronta do que produzir aqui, que é muito caro. Então ele acabou viajando mandou o pessoal viajar, os produtores viajar até o México e comprar
essas telenovelas mexicanas da Televisa. Então, o que aconteceu? Eles disseram que não teria problema em vender, né, para o Silvio Santos essas telenovelas, mas eles teriam que levar o Chaves aqui para o Brasil. O Silvio Santos não ficou meio né, não queria muito aquilo, mas acabou cedendo. Né, cedeu e acabou comprando o programa do Chaves. Foi o quê? 280 de cada um, né, do Chaves e do Chapolin. O Chapolin foi produzido quase isso mesmo, 280 episódios. O Chaves chegou a 312. Então, logo que chegou ao Brasil, eles ficaram encostados na grade do SBT. Né? Então, o pessoal não queria colocar. O Silvio Santos chegou a assistir e falou, não, é muito ruim, muito fraco, não dá, não vou colocar. Só que em determinado período ali de setembro de 1984, começou a aparecer ali umas falhas na programação, né? Onde não conseguia preencher a programação. Então ele pediu, como é de manhã, ninguém vai ver, então ele começou a querer preencher aquele horário com o Chapolin e o Chaves, né? E eles nem esperavam. Na primeira semana já subiu a audiência, o pessoal adorou, né? O pessoal gostou, parece que cativou as crianças, principalmente pelos dubladores, né? Porque quem dublou o Chaves foi o Marcelo Gastaldi, que é um cara que simplesmente já veio do rádio, né? Então ele sabia da entonação certa, ele abrasileirou o personagem Chaves, e a Cecília Meirelles, também, que é outra excelente dubladora, acabou dublando a Chiquinha. Aí foi outro sucesso, foi outra, né? Acabou conquistando o público. Só que ninguém esperava que ser tão longevo. Então, eles gravaram até 1980, ou seja, 25 anos, né, de gravações, com 312 episódios do Chaves, 288 do Chapolin, e mais alguns lá que tinham problemas, que acabaram fazendo pela metade lá, com problemas já desgastado de imagem, mas o Silvio Santos trouxe tudo, mas nem aproveitou, ficou encostado, né? Começou a passar de manhã, né, no SBT, e logo já chegou a programação de manhã, à tarde e à noite. Simplesmente eu achei até desnecessário, porque desgasta muito, né, os personagens. Mas foi um sucesso simplesmente que ninguém esperava. Tanto é que incomodou todas as outras emissoras, né, que ficaram para trás. Sempre o SBT chegou a ficar em primeiro ou em segundo lugar, graças ao Chaves e ao Chapolin, que virou um verdadeiro tesouro, né, que o SBT considerava até deles. Porque tinha algum problema na audiência, joga o Chaves, joga o Chapolin, e simplesmente a audiência subia. Seja de manhã, quem estudava à tarde, quem estudava à noite ou de manhã, todos assistiam o Chaves e o Chapolin. E principalmente o Chaves, né, que era o queridinho do pessoal. O Chapolin é considerado um herói sul-americano, né, da América Latina, porque além de ser carismático, ele era engraçado, era medroso, muitas vezes covarde, né? E sempre no final, aquela bagunçada toda, ele conseguia, no final, se dar bem. Então ele tinha um carisma incrível, né? Todo vermelho, com letras amarelas, uma antena, né, de mosquito e as costas aquelas asas de barata. E simplesmente o que eles falavam, o pessoal repetia, né? Que é isso, não contavam com minha astúcia e por aí vai, né? E o sucesso começou a alavancar, não só no Brasil, mas em todos os lugares, né? Em toda além da América Latina, depois ele foi para a Itália, França, Estados Unidos, né? Que além dos países que circundavam ali o México, para tudo enquanto é lugar, começaram a mandar o Chaves. Simplesmente virou como dizia antigamente, uma coqueluche, né? Só que a questão, o sucesso, começou a atrapalhar a programação, as gravações. Por quê? Porque, por exemplo, o Kiko começou a fazer muito sucesso. A Chiquinha também começou a fazer sucesso demais, né? E depois teve o falecimento. Por exemplo, em 1988 eles perderam já o Seu Madruga, né? Que era o Ramon Valdez, que era também um dos personagens mais queridos. Até para situar para vocês, eu vou falar dos personagens, tá? Roberto Gomes Bolanos, que era o principal, né, quem orquestrou aquilo tudo, ele fazia o Chaves e o Chapolin Colorado.
né? Depois vinha o Seu Madruga, que é o ator Ramon Valdez, também um ator vindo do teatro, também muito bom, muito interessante, né? O personagem dele, que era, ele toda a programação ficou 9 meses sem pagar aluguel, né? Ele vivia de pequenos trambiques e aproveitava do desemprego dele para fazer aquelas maracutaiazinhas deles. E tinha a filha Chiquinha, né? Que era a Maria Antonieta de las Neves, que era outra personagem carismática, né? Tinha a Bruxa do 71, a Angelines Fernandes, que também, pouco depois do Ramon Valdez, também faleceu. Tinha o professor Girafales, né? Que é o Rubem Aguirre. E tinha também a dona Florinda Mesa, né? Que foi outra questão que eu vou explicar depois. E tinha o Edgar Vivar, que era o Seu Barriga, que era o dono da vila ali, que cobrava aluguel. E tinha o filho dele, interpretado por ele mesmo, que era o Nhonho, né? Então, sabendo desse sucesso, dessa programação, o Roberto Bolanos também programou a escolinha do professor Girafales, né? Com os próprios personagens, que também arrebatou fãs, todo mundo adorou, porque foi muito engraçado, muito bem feito, muito bem produzido, simples, sem agredir ninguém, né? Apesar das críticas, por exemplo, que o Seu Madruga dava cascudo no Chaves. E apareceu muita gente para criticar, falar que era violência, mas acabou caindo no vazio. Até pela questão de rivalidade também, né? Ele estava arrebentando a boca do balão. Então, em 1995, acho que foi o último episódio, né, do Chaves, para a tristeza das pessoas. Até porque os atores estavam ficando velhos, 2 já haviam morrido, né? E estava difícil conseguir trabalhar naquele ritmo, né? Então, 95 foi a última vez. E a última vez que o Roberto Bolanos vestiu a roupa do Chaves foi em 1995, né? Quando ele lançou o livro Diário de Chaves del Ocho, né? Onde ele autografava, ele conversava com o pessoal, onde ele dava autógrafo. E foi a última vez que o Roberto Bolanos, né, apareceu vestido de Chaves e de Chapolin. Foi no lançamento do livro dele. Só que começou a fazer um sucesso no mundo todo, né? Em tudo enquanto é lugar, principalmente nos países latino-americanos, Chaves estava dando de lavada. Aqui no Brasil tinha um problema, até as emissoras, a Globo, acho que tentou comprar, né, os direitos, porque estava incomodando. No horário do Globo Esporte, por exemplo, da Globo, perdeu. Até pegou a Ana Maria Braga, perdeu. A Xuxa também, ele chegou várias vezes também a ficar em primeiro na frente dela. Um fenômeno que era, na época, o pessoal considerava impossível de ser alcançado, né? Mas ele conseguiu, né? Então, infelizmente, os problemas internos começou porque aí o Kiko saiu em 1978, ou seja, 3 anos para encerrar as gravações. O Kiko saiu, o Carlos Villagrán, até por causa de interesses do personagem, né? Porque o Carlos Villagrán considerava o Kiko dele, o personagem dele. O personagem seria dele mesmo. Mas só que o Roberto Bolanos acreditava que ele quem tinha produzido aquele personagem, né? Ele criou, foi ele quem criou. Logo depois a Chiquinha também teve a fama deles estavam tanto que eles queriam um trabalho solo. Até para ganhar um pouco mais também, né? Para ganhar mais, porque o Bolanos tinha 10%, 20% só em cima dos produtos que ele ganhava, em cima do Chaves. Então, estava tendo esses problemas, as repetições, né? Já que era 312 episódios, 298, então tinha episódio para dar com o pau. E começou o sucesso ainda mais ainda, e o Roberto Bolanos não devia mais nem, além de não ter idade, produzir, porque ele já estava com idade avançada, né? E tinha um problema que ele casou com a Florinda Mesa, que era uma antiga namorada do Carlos Villagrán. Então esse era o problema interno que aconteceu e acabou afastando os personagens, que eles não voltaram mais. E com a perda do Ramon Valdez, que faleceu em 88, e pouco depois a Angelines Fernandes, que era a Bruxa do 71, também veio a falecer, aí começou a esvaziar, né? Então não tinha como, sem esses personagens, produzir de novo Chaves. O Kiko tinha saído, a Chiquinha também, brigada, também saiu também.
Então começou a ficar difícil. Em 2020, né, gente? Em 2020 acabou o contrato, a Televisa e o grupo Chespirito. O contrato deles acabaram, então eles ficaram... foi proibido de todas as emissoras, tudo enquanto é lugar, né, que passava o Chaves e o Chapolin e o Chespirito, até o Chespirito, ficou proibido de que se passasse na TV. Esse que foi o problema aí, então ficou esse tempo todo brigando na justiça para tentar, né, renovar esse contrato, coisa que só aconteceu em 2024, quando puderam retornar à grade televisiva. E voltaram com tudo, voltaram com muito sucesso. Chaves, aquelas reprises lá, todo mundo parava para assistir, as famílias paravam para assistir, porque era um humor simples, um humor família, onde toda a família poderia assistir, né? E eu não era diferente. Eu sentava com meus irmãos, com todo mundo para poder assistir o seriado do Chaves. Muito divertido, muito alegre. Eu lembro que minha prima, eu estava em Minas de férias, eu nem conhecia ainda o Chaves. Aí ela comentou que tinha... Ela falou, pô, mó legal, maravilhoso lá, a fazenda lá, o Hotel Fazenda que nós fomos, mas não estava passando Chaves. Foi aí que eu me atentei e falei, vou ver. E a primeira vez que eu assisti, eu também não gostei. Achei, nossa, é muita bobeira. Depois acompanhei, depois eu comecei a assistir, pronto. Aí você acaba se apaixonando pela programação, né? Pelo programa do Chaves, que hoje virou, né, um seriado, vamos dizer, cult, né? Hoje é um seriado que não tem quem não conheça. Né? Então, somente em 2024 que voltou, e voltou bem. Só que o pessoal das emissoras acha que sabe mais do que os fãs, eles já logo decretaram que não passaria mais o Chaves, porque era um seriado que já estava ultrapassado, muito infantil, fora de época, e foi tirado do ar. Né, Particularmente, eu digo todo dia, em 20 países, tá? E com audiência lá em cima. Então eu não sei o que o pessoal também estava querendo, mais ainda do que a audiência do que ele estava dando, né? Não sei se o pessoal tem esse problema, por ciúme ou coisa parecida. Então um monte de emissoras acabaram tirando do ar o Chaves e o Chapolin. Mas até hoje, o SBT sabe que detém os direitos. Se tiver fracassando alguma programação, com certeza a primeira coisa, o Coringa, que eles colocam é o Chaves. E o sucesso, gente, inclusive levou o quê? A desenho animado. Em 2006, foi produzido o desenho animado do Chaves pelo mesmo produtor, né? E o Roberto Bolanos ali, quem organizou tudo direitinho ali para desenho, que foi consultado, né? Ele praticamente foi ele que dirigiu. E com os mesmos dubladores. E o desenho era muito legal, muito, muito gostoso de se ver, sabe? Também com as tiradas igual o do seriado. E caiu no gosto do pessoal também, né? Então ficou bastante tempo no ar, mas não sei por cargas d'água também acabou, o pessoal também acabou saindo. Eu não vi mais o desenho do Chaves, né? Aí teve figurinha, bonecos, merchandising, pelo menos aqui no Brasil, o que vendeu de merchandising não está no gibi, né? Teve fast food lanches que acabou também colocando bonecos, brinquedos, joguinhos, videogames, tudo saiu do Chaves. E o pessoal, os colecionadores, disputam a tapa essas mercadorias, né? E a gente torce, a gente espera que o Chaves retorne à televisão, porque tem uma história muito bonita, né? Infelizmente já perdemos o Rubem Aguirre, que é o professor Girafales, 2016, e 2014, que foi uma comoção, né, mundial, tanto foi o falecimento do Roberto Gomes Bolanos, né? O Chaves, Chapolin, e eles foram enterrados foram velados, no Estádio Azteca, no México, a qual mais de 100 crianças de um lado de Chapolin e do outro lado de Chaves.
né? Então foi uma coisa que praticamente vai aos jornais do mundo todo. A mídia toda anunciou e foi uma coisa assim, sabe, estrondosa. Então Chaves é mais um personagem cult que a gente cultua, né? E inclusive eles chegaram a ver o Kiko, né? O Carlos Villagrán, a Maria Antonieta e o Edgar Vivar, com seu Barriga, eles vieram ao Brasil. O Kiko veio 2 vezes, né? Inclusive ele esteve em Santos, né? Na Comic Con que teve em Santos aí. E ele foi convidado, né? Convidado especial. E ele e o Edgar Vivar estiveram em São Paulo, assim como a Maria Antonieta deles, né? Vestida de Chiquinha. Teve também em São Paulo, viajou por vários estados, né? E a comoção era geral. Estádio cheio, clube cheio, tudo para poder reverenciar esses artistas, né? Esses personagens que faz parte da nossa, vamos dizer, da nossa vida, né? Da nossa imaginação, do nosso coração, que o pessoal adora. Então, é isso aí, pessoal. É um pouco da história desse seriado, desses personagens que arrebataram multidões de fãs no mundo todo. E a gente espera que retorne com o seriado, já que vai ser muito difícil achar atores tão carismáticos e que sejam iguais aos originais. Dificilmente consegue, né? Mas fica a esperança que ainda a viúva, né, a Florinda Mesa ainda está viva e quem sabe, né, consiga produzir de novo um seriado Chaves tão bom quanto o original. Ok, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, o programa está no seu final. Um abraço aí pela companhia de vocês, tá? E fiquem com Deus e até o próximo programa. E a gente vai estar junto de novo, ok, pessoal? Valeu!